Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, louvar e engrandecer o Teu santo nome, Jesus, nessa tarde, neste momento. Entregamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Deus, entrega a minha vida, do André, do William, Pai, diante de Ti. Pedimos, ó Deus, que a Tua presença e a Tua glória, Pai, abençoe, ó Pai, as nossas vidas, conduza, Deus, essa reunião e nos dê, ó Pai, um início, ó Pai, de semana, ó Pai, no nosso trabalho, ó Pai, nas nossas vidas, nos nossos serviços seculares, ó Pai, diante do Senhor, Deus. Entregamos, ó Pai, essa semana que se inicia, ó Pai, diante de Ti. Pedimos, ó Pai, o direcionamento, ó Pai, do nosso lar e da nossa família, ó Pai, diante de Ti. Entregamos, ó Pai, sonhos, planos e projetos, ó Pai, diante de Ti. Porque confiamos, ó Pai, no poder da Tua palavra, confiamos, ó Pai, no Teu querer e na Tua vontade sobre as nossas vidas, Espírito Santo. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, ser presente, ó Pai, sobre essa reunião e seja feita, ó Pai, a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 24. A dinâmica que a gente tem aqui, William, a gente tá lendo escorrido, né, a Bíblia, a gente tá em Êxodo, né, e aí a gente parou no 24 ou 25? 24. Dá no 24, e a gente fala sobre o capítulo, né, às vezes um ou dois. Desculpa, 25, isso. 25 mesmo, é. Às vezes um ou dois no dia, e aí discorre sobre ele, entendeu? Pega algumas citações que a gente lembra, ou alguma coisa que faz conexões na Bíblia na mesma, e aí discorre sobre... É bem simples, bem didático, bem nada forçado, bem tranquilo mesmo. Beleza, então vai ou você? Pode ler. Êxodo 25. Deus manda o povo trazer as ofertas para o tabernáculo. Então falou Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, e pano azul, e púrpura, carmim, e linho fino, e os pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para incenso, as pedras sardônicas, as pedras de engaste, para o enxodo, éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os fareis. Também farão uma arca de madeira de cetim. O comprimento será de 2,5 côvados, e a largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora, as cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porá nos 4 cantos delas, 2 argolas de um lado e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas na argola e os lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento será de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido, e os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estarão as suas asas para cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. A face deles, uma de frente para a outra, as faces dos querubins
estarão voltadas para o propiciatório, e as porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei e te falarei contigo em cima do propiciatório, no meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo que me tenho ordenado para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura 1 côvado, e a sua altura 1 côvado e meio. E cobrirás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de sua mão, e lhes fará uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. De frente da moldura estarão as argolas, com os lugares para os varais, para que levar a mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobrirás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farão os seus pratos e as suas colheres, e as suas cobertas e as suas tigelas, como onde cobrir de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, e farás esse castiçal. E seu pé, e suas canas, e suas copas, e suas maçãs, e suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão os 6 canais. 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos ao modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 copos de amêndoas, e outra cana, e uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas o castiçal mesmo haverá 4 copos ao modo de amêndoas, como as suas maçãs e as suas flores, e a maçã debaixo de suas canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo das 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo das suas outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele, e os seus espivatores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faça conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Aleluia. Já segui aqui já? Cara, eu acho que é muita coisa, ô Polésio, se a gente seguir, cara. E já vai falar já depois ali do tempo. No local, né? É. Tentar discorrer um pouco, é até bom que o William também dá suas opiniões aí também. O que aí embaixo fala aí? Eu só vou tentar pegar uma foto aqui pra ficar mais ilustrativo. Aqui, ó. Tem ilustração aqui. Ah, tem. Mas isso é do templo, né? É, do tabernáculo. Do castiçal, dos utensílios. Aqui não tem muito não na minha Bíblia. Mas é tipo assim, a gente já começa a olhar aqui, cara, e ver como é que Deus ele vai preparando, que nem a instituição agora do templo, para oficializar, né, a condução do culto, né, cara? Que antigamente não tinha ainda. Tinha um culto familiar, tinha uma adoração, tinha algo, os encontros com Deus, mas era sempre algo particular do homem para com Deus, sozinho, né? E aqui Deus começa não só um homem, mas querendo também trazer um relacionamento para com um povo.
Tanto é que quando o tabernáculo ele é construído e tudo mais, anualmente o sacerdote entrará dentro do templo, né? E entrava dentro do templo para trazer sacrifício sobre o pecado do povo inteiro, pelo povo inteiro. Então ali Deus já começa a trazer esse condicionamento do povo estar de encontro a Deus. Tanto é que Deus dá a ordem a Moisés, mas como a gente vê no capítulo 25, no começo, ele fala que no 2, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele tomará para mim a oferta alçada. Ou seja, Deus já não fala só com Moisés nessa situação. Quando ele tira o povo do Egito, ele fala especialmente com Moisés. Moisés, vai lá, você faz isso. Vai lá, Moisés, levanta a tua vara. Vai lá, Moisés, você fala com o povo, fala com o faraó. Todo momento é só Deus e Moisés, mas aqui agora não. Deus pede a participação também do povo, para que o povo pudesse conhecer Deus de fato. Porque tanto é que a gente viu ali no passado, né, no 24, que quando Moisés já sobe o monte, já não sobe mais sozinho. Moisés sobe o monte já com 72 líderes que estavam com ele naquele momento, e eles já puderam ter uma experiência de ver os estrados da onde Deus colocava os pés, tendo uma experiência espiritual com eles muito grande. E Deus deixa claro aqui também, né, no texto, as ordenanças, como é que queria a Arca da Aliança, os utensílios que estariam dentro da casa, dentro do templo, e da maneira que cada um deles iriam fazer. Você concorda? Quer dar um opinião? E o interessante é que, tipo assim, Deus fez questão, né, de dizer côvagos, largura e tudo mais, né, as medidas, como que seria, os querubins em cima, o candelabro de ouro, em questão até do peso, né, de como seria justamente esses objetos aqui, né. Então, assim, desde já, o Senhor já conduzindo com a ordem e decência, né? Desde já tendo ordem e decência quando fala da construção mesmo de um período ali mesmo de liturgia mesmo, né? De eles reconhecerem que, a partir deste momento aqui, neste local, quem entrar, né? Quem pisar ali é de Deus. Então, tinha que ter todo um preparo, depois mais na frente vai falar, tinha que ter todo um preparo para você entrar ali, não era qualquer um, não era de qualquer forma também, o próprio sacerdote não era de qualquer forma que ele entrava, tinha que ter uma linhagem também. Então, assim, eu vejo muito cuidado, né, do Senhor, dele colocando esses pontos, né, específicos mesmo, né, dizendo mesmo, tem que ser dessa forma e desse jeito. E o que me chama a atenção, sabe, Paulo, também nessa situação é que quando Deus ele começa a criar algo, Deus ele é espetacular, né, cara? Ele prepara pra gente um futuro. Que nem eu falei aqui, Deus sempre ele quis um relacionamento com o povo, mas o povo nunca quis, né? Sempre teve usando seus canais de um homem só, um profeta, o profeta da vez aqui agora, o homem a ser chamado e ser usado, era Moisés. E a gente vê que quando ele fala da criação da arca, e ele já deixa claro que quando ele fala arca, e depois porás e fará, aqui ó, no 16, depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então a arca, Deus estava dando um posicionamento da arca, de como é que foi construída a arca. Algumas outras versões, a minha está dizendo cetim, vai dizer acácia, né, também, né? Acácia. Madeira de acácia. E não sei se é a mesma árvore, só que de maneira diferente aqui conhecida, mas às vezes de versão para versão pode mudar, né, na tradução aí. Mas a gente vê que Deus não tinha dado ainda o testemunho, que seriam as tábuas da lei, para Moisés colocar dentro do tabernáculo, dentro da arca, mas ele já estava falando que daria o testemunho para ele, que seriam as tábuas, para ele botar lá dentro. Mas a gente vê que quando Deus provê, logo quando ele abre o mar vermelho e o povo sente fome, ele já provê o maná. No 16:31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era conforme a semente do coentro, tal.
E disse Moisés, essa palavra diz o Senhor tem mandado, encherás de um gomé tal. E no 33, disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, gomer como a gente viu naquele dia, é uma unidade de medida, né? Uma porção, no caso, de maná, e põe diante do Senhor e guarda para as vossas gerações futuras. E pôs diante do testemunho em guarda. Então você já vê que quando Deus manda o maná, ele já manda guardar o maná. Quando Deus vai dar o testemunho, ele já vai mandar um lugar para guardar o testemunho. E aqui ainda tem mais um utensílio que vai para dentro da arca, que é a vara de Arão, que quando é mais para frente, que vai ter um encontro da família de Arão ali, de Levi, no caso da tribo de Levi, vai ter o chamado na vida de Arão, que a vara dele vai florescer. Então Deus vai preparando tudo. E dentro da arca tem o maná, que ele já manda guardar desde o princípio. Vai ter o testemunho e vai ter a vara. E se a gente fosse fazer uma breve conjectura disso, cara, nada mais é que vara é direcionamento e posicionamento, cara. Tem que ter liderança, tem que ter posicionamento, tem que ter um direcionamento que não é da minha maneira nem da tua maneira. Tipo assim, que nem se fosse trazer, não, quem é que manda na sua casa? Quem é que manda na sua casa é, por exemplo, quando a gente era mais novo, eram os nossos pais, tinha um direcionamento. Hoje, quem é que Deus chama como um sacerdote da casa é o marido. Então tem que ter um direcionamento, tem que ter um posicionamento. Então você vê que, tipo assim, a vara simboliza isso. Tanto é que quando a vara de Arão floresceu, Deus deu para ele um direcionamento, deu um posicionamento para ele. O maná, quando Deus trouxe, Deus mandou botar dentro da arca também, é para mostrar para nós que tem provisão com Deus. Na aliança com Deus tem direcionamento, mas na aliança com Deus também tem provisão. Porque quando o povo sentiu fome, o que ele fez? Fez chover maná, fez chover comida. Fez chover a provisão na vida deles. E o testemunho era a tábua da lei, a palavra. Então só existe E a arca da aliança nada mais é que era o símbolo maior de Israel, vai vir ser o símbolo maior de Israel. Diante disso, diante do poder de Deus, você vê aquela passagem de quando a arca é roubada de 1 Samuel, porque a arca fica no mesmo templo, na mesma sala onde estava a estátua de Dagon, e o poder da glória de Deus naquele lugar, no outro dia a estátua de Dagon cortada as pernas, cortada os ombros, cortada a cabeça, e enquanto isso que o poder de Deus estava sendo manifesto sobre aquele lugar, o povo estava sendo consumido por tumores, por enfermidades, o povo do Filisteu. E tanto é que eles fazem devolver a arca com medo daquilo que Deus estava fazendo. Então você vê que era o maior símbolo de poder de Deus. Tanto é que isso eles quiseram roubar. Quando Davi também ele quer levar a arca da aliança, ele quer levar da maneira dele, usar, vai e falece. Sim. Diante daquela situação. Quantos homens pereceram diante da arca? Quantos sacerdotes pereceram diante da arca? Porque eles estavam diante da arca de Deus, oferecendo sacrifício diante do povo. E como a gente bem sabe, né, alguns teólogos vão afirmar isso, que o sumo sacerdote tinha aquela cordinha, um sino, para simbolizar que ele estava vivo ali, diante da arca. E quando ele morria, essa cordinha era para puxar o cara, porque só o sumo sacerdote era digno de estar diante da arca do Senhor. Então você vê que, tipo assim, era o maior símbolo, e Deus já estava querendo colocar isso, mas o que estava dentro dele, eles sempre tiveram acesso. Então ele vê que o princípio de uma aliança com Deus é uma provisão que Deus vai cuidar de nós o tempo todo. A gente tem que confiar nos planos e nos projetos dele. É que tem que ter um direcionamento. E o direcionamento não é conforme a minha vontade, é conforme o querer dele. E não pode faltar palavra. Deus bota um pilar diante de uma aliança. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma trindade, né? Diante dessa aliança. Deus coloca isso para que nós possamos entender. Só que muitas vezes, ter uma aliança com Deus e vivenciar Deus, para muitos, vai ser simplesmente uma arca bonita, onde vai ter um objeto. Vai ser um objeto. E a fé nossa não pode ser baseada em objetos. Se for baseada em objetos, ela vai ser, como é que é a palavra? Miticismo. Vai ser miticismo. Vai ser superstição, você confiar. Gabriel, mas era a Arca da Aliança. Sim, Deus tinha a Arca da Aliança.
Mas Deus trouxe a Arca da Aliança pela ignorância do povo de não conseguir entender e não querer se relacionar com Deus. Porque todo o tempo Deus chamou, cara. Deus chamou o povo, Deus chamou o povo, mas o povo nunca quis. Esse mesmo povo aqui vai falar, e a gente leu, agora eu não lembro o texto, fala, Moisés, vá lá ao Senhor e fala o Senhor com Moisés, porque é mais fácil para nós o Senhor falar com ele do que nós queremos falar com ele, entendeu? O povo tinha medo de Deus. Passando a responsabilidade. Isso, não queria abraçar a oportunidade, cara, uma oportunidade ímpar de estar face a face com o Pai. Entendeu? E você vê que Deus cria e faz essa aliança. E para essa aliança existir nas nossas vidas, ela só vai existir se tiver esses pilares, cara. Confiar em Deus, que a provisão é dele. A palavra dele não pode se afastar de nós. E um direcionamento que não é humano, é de Deus. É isso aí. Você tem muita oportunidade, irmão, se você quiser falar, tá bom? Se quiser falar, pode falar. Geralmente eu pontuo algumas coisas em palavras-chave, né? Sim, sim. E algumas palavras-chave que eu até marquei aqui. Primeiro no versículo 2, que fala ali de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então, Deus ele nunca pede nada forçado, mas sempre tem que ser algo voluntário. E até mesmo quando a palavra diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então Deus a todo momento está batendo em nossa porta. Cabe a nós, de forma voluntária também, abrir ou fechar essa porta para que ele faça a morada. E um outro ponto que está no versículo 4, que ele fala, e azul e púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabra. Acredito eu que o contexto disso, e aí eu pontuei a palavra carmesim, que significava ali uma tinta vermelha, escurecida e de difícil lavagem, que depois vai dizer que é parecido com o sangue de Cristo. Então, sim, o sangue de Cristo derramado sobre as nossas vidas, uma vez que este sangue está sobre nós, dificilmente vai ser limpo, ou vai ser sujo, na verdade, né? Então, uma vez marcado por Cristo, né? Exatamente. Então, para você limpar este sangue parecido com carmesim, que era a tinta utilizada na época, você vai ficar ali esfregando, irmão. Ó, se vier a sair. E aí é o comparativo, às vezes, igual de mancha, né? De um tênis, lá que você está limpando, esfregando, e ele não sai. E o sangue de Cristo conosco é parecido com este sangue carmesim. É verdade. E o outro ponto que eu vi aqui era a questão lá no verso 37, também ele fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. E no 40, atenta, pois, na verdade fala 37 primeiro. As 7 lâmpadas para o judeu tem o período do Shabá, que começa na sexta-feira e termina no sábado posterior ali, que é os 7 dias que o judeu ele tira para poder literalmente não fazer nada e ficar num tempo de consagração ali, de oração. E quando essa última vela é acendida, ele entende que é um processo de sabedoria que ele está adquirindo. E eu acho que a gente tem que pegar também algumas coisas, exemplo, dessas 7 lâmpadas. Qual é a sabedoria que nós estamos pegando dessa última lâmpada acesa? A Bíblia sempre vai falar sobre fogo, né? Sobre lâmpada acesa, sobre o candelabro, sobre o azeite derramado, isso tudo, as virgens prudentes. E aí ele vai conjecturar e vai falar de diversas maneiras sobre esse tipo de fogo. Ou por lâmpada, ou pela virgem, ou por óleo, ou por diversas situações. E eu acho que nós também precisamos ser literalmente essa lâmpada acesa, ser a luz do mundo e o sal da terra. Se eu não me engano, acho que é Mateus 6, ele vai dizer que não se acende uma candeia, uma lâmpada 5 e se coloca debaixo de uma mesa, porque ela não vai iluminar quase nada. Se acende e coloca para cima para se iluminar.
É por isso E que é Deus por nos isso- chama de luz do mundo. Exatamente. Mateus é por isso- 5,15. E E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, Isso. coloca-se no lugar apropriado, ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens e que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então acho que a gente precisa ser essa lâmpada e o último é literalmente o último verso, que é o 40. Atenta, pois que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Por diversas vezes Cristo ele nos mostra alguma coisa e nós não estamos atentos para ver aquilo que ele está mostrando e nós fazemos totalmente diferente. Por mais que toda a orientação foi descrita aqui, no final ele enfatizou: faça conforme eu te mostrei no monte. Porque, vamos trazer um exemplo para as nossas atividades aqui. Quantas vezes foi falado bem assim, ó, o procedimento é esse, Tal. acaba de alinhar, sai, você senta na sua mesa e faz tudo errado daquilo que você acabou de ser ensinado. Então, por mais que já vinha sido descrito ali por Cristo como que deveria ser o candelabro, como que deveria ser a arca, quantos côvados deveria ter ou não, podia ser que Moisés ainda assim fizesse errado. Então a palavra ali foi uma palavra de afirmação, e onde Cristo mesmo fala, faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. E quantas vezes a gente tem uma palavra, tem um direcionamento, só que o nosso posicionamento é totalmente contrário àquilo tudo que nós somos orientados, que nós fomos, que nos foi nos mostrado, que nos foi dito, e a gente na hora da prática a gente vai em desencontro. É engraçado quando a gente recebe o não de Deus, né? Exemplo. Então, querendo fazer uma coisa, querendo fazer e tal. E você já tá naquela... Você já vai fazer, mas... vou consultar aqui, vou ver com o senhor. Se vou orar aqui, o senhor fala não. Você, mas... Poxa, eu quero fazer. E aí? Você tá seguindo mesmo que Deus tá te orientando, né? Porque muitas das vezes nós seres humanos, a gente deseja algo, mas muitas das vezes não damos mesmo ouvidos ao Senhor, né? E aqui é justamente isso, tipo assim, vocês vão fazer isso aqui conforme eu tô falando. Então, se porventura fizer errado, vai vir. Que nem a gente estava lendo anteriormente nas leis, né? Não matarás. Se acontecer, tchau. Era bem ríspido mesmo, é assim. Mas hoje em dia acontece muito isso. A gente coloca uma coisa no coração e a gente quer se satisfazer e o Senhor fala não e a gente, mas será que é isso mesmo? Eu vou fazer, ver se é isso e tal. E o Senhor já falou não para vocês, já tem uma palavra. Mas a gente esquece que o não de Deus também é correção, né? Sim. E o não de Deus não é não, talvez não para aquele momento, ou alguma coisa lá na frente que tem muito não, melhor. não para mim, né? É um não para aquilo que eu quero. É isso aí. Que vai te gerar alguma coisa negativa lá na frente se você continuar permanecendo. E por vezes ele permite, ele dá o sim por conta da sua insistência para te mostrar lá na frente que era para você ter aceitado o não. E aí você não aceitou, não fez conforme descrito por próprio Cristo. E o não de Deus, por mais doloroso que seja, ele também gera frutos. E a gente que não enxerga talvez esses frutos que o não de Deus ele tem para nós. É o que eu falo um pouco, às vezes já falei com o Gabriel, até a gente brincando aqui no podcast lá da igreja, eu falei bem assim, o não de Deus, ele gera frutos porque você gerar milagres dói. Isso mesmo. Então, quando você gera milagre, dói. E o milagre não precisa ser, por vezes, visto. Exemplo, o Polese pode levar uma palavra ali para alguém aqui da empresa mesmo, que ele vai ser de desacordo com aquilo que você acredita. Por vezes a pessoa pode até te ferir verbalmente, você vai ficar chateado, vai doer, mas a palavra foi lançada lá e lá na frente vai germinar. Mas no momento para você foi dolorosa, foi dura, foi crítica. E aí você não aceita, você não entende,
se revolta, mas lá na frente essa pessoa, por essa palavra lançada, que te fez doer e te machucou, germinou lá na frente. Certinha, mas é isso mesmo. Cara, E na verdade, essa parte questão do não, é, tem uma passagem que eu gosto muito, cara, não sei se vocês vão se recordar, é do Gadareno, em Marcos 5. nossa, eu ia falar isso. Então tá de Deus. Eu ia falar esse e mais um outro, mas É porque a gente viu o Gadareno, você viu um camarada que ninguém gostava dele, ele era conhecido, ele era famoso, só que ele tinha uma má fama, né? Mas que ninguém gostava dele, mas um belo dia o próprio Cristo passa, visita ele, ilumina ele, veste ele, ensina pra ele, porque é um camarada que vivia nudo, e a palavra de Deus fala que depois ele é encontrado vestido e em perfeito juízo. E aqueles homens ficam assustados e aterrorizados com aquilo que aconteceu e vão mandar Jesus embora daquela terra por causa dos bois, dos porcos, né, que eles se perderam. Mas na partida de Jesus ali daquele lugar, só dando uma resumida breve, né, ele vai e vira para Jesus: Senhor, deixa eu ir contigo. Mestre, deixa eu ir contigo. Ele fala: não, volta para tua casa, para a tua parentela, para a tua família. Ensina aquilo que você aprendeu comigo. O problema não é o não de Deus, o problema é como é que eu me comporto quando eu recebo o não. Exatamente. Se eu sou um menino mimado que vou ficar chorando, esperneando até que aconteça o sim, para depois ele me provar que o não era melhor que o sim, ou que eu vou, já que ele não fez conforme eu quero, ou ainda mais, cara, imagina, vamos entrar comigo na mensagem nessa situação, olha com poderoso é. Cara, o cara tinha sido acabado de ser curado, acabado de ser transformado. O cara libertou ele, curou. E o cara, grande apreço, idealizou Jesus. Transformou Jesus como um ídolo para ele ali naquele momento. E ele escuta da pessoa que ele tem mais apreço ali agora e fala assim: não. O que nos gera? Decepção, porque a gente só se decepciona com a quem a gente coloca credibilidade e quem confia. Mas só gera decepção em nós se nós não entendermos a mensagem do reino. Porque quando a gente entende o reino, a gente não entende o não. Porque o não para esse homem foi condicionado com um outro id. Não foi um não, foi um vai. Sim. Entendeu? Às vezes a gente, eu quero estar assim, tá muito junto, tá muito... Ou às vezes as pessoas oram demais e vigiam de menos. As pessoas pregam demais e vivem de menos. Exatamente. Ou as pessoas querem buscar uma santidade demais, mas esquece que quando alguém está ali pedindo perdão, ou alguém está ali pedindo ajuda, diante da sua religiosidade, obrigado, ele não consegue ajudar a pessoa, porque fica bitolado que, não pode isso, não pode aquilo outro. Cara, é uma vida que está te pedindo ajuda. É alguém que está te pedindo ajuda. Da mesma forma que um dia fomos socorridos, ele também quer que nós socorremos alguém. E o que me chama a atenção nessa mensagem, porque ele vai para um lugar chamado Decápolis, lá. E lá em Decápolis, como o nome diz, né, era um conjunto de 10 cidades. E dentro dessas cidades tinha uma outra cidade chamada Genezaré. E depois que a gente vê essa passagem do 5, se você continuar lendo a Bíblia, no 6 agora vai contar a história de Jairo com a sua filha, que está morta, e da mulher do fluxo de sangue, que também está naquele momento. E a palavra de Deus diz que a mulher do fluxo de sangue, por ouvir falar que Jesus estava ali, então se ela conhecia Jesus da boca de outra pessoa. Não conhecia Jesus fisicamente, ela conheceu Jesus da boca de uma outra pessoa. E ouvindo que Jesus estava ali, ela se esforçou a estar ali. Eu interpreto e entendo que, cara, eu acredito também, que quando Jesus mandou aquele gadareno voltar e começar a pregar, ele começou a pregar em Decápolis. E essa mulher, eu acredito que ela seja de Genezaré, porque quando ela recebe e ela é curada, ela tem um feito, e o que marca essa mulher, a atitude de fé dela é o quê? Tocar na orla do manto de Jesus, porque se eu menos tocar na orla do manto dele, eu vou ser curado.
E quando a gente abre a Bíblia agora, passa mais um capítulo, no capítulo 7, Jesus chega em Genezaré, lá aquele lugar fica encantado, o barco para e fala assim, Jesus chegou, o mestre chegou, vem. E o texto ele é muito claro quando diz que em Genezaré, Jesus chega lá, as pessoas clamavam para que ele tocasse pelo menos na orla do seu manto, porque criam que iam ser curadas. Então, isso não é à toa. Esse povo de Genezaré estava sedento e com fome de Deus e acreditava que só tocar na orla era o suficiente porque viu um testemunho vivo e um milagre vivo que só tocou na orla e foi alcançada. Então a gente vê que, cara, um não ou um id de Deus falando assim, não, volta para lá, o plano de Deus é lá na frente. Cara, Deus vai lá na frente. Deus entregou o maná, a gente leu aqui, e mandou guardar. Se antes mesmo lhe falar que ele ia falar para Moisés que ele ia fazer o tabernáculo e ia fazer a arca. Cara, imagina Moisés. Isso foi no 16 e a gente está lendo no 25, 9 capítulos. Aonde Moisés ficou guardando esse vaso com maná? Imagina o cuidado que Moisés sempre teve. Um povo que vivia nômade, andando pelo deserto. E Moisés sempre teve o cuidado de guardar aquele vaso ali, cara. Deus mandou guardar para gerações futuras, eu vou guardar para gerações futuras. Cara, às vezes Deus vai dar uma ordem pra gente, falando o seguinte, faz o que eu tô te mandando, faça isso. E permanece nisso. Isso aí, só que ele não vai falar o tempo para você permanecer nisso. E a gente precisa, porque às vezes Deus quer ver a nossa constância, cara. É constância. Às vezes é que nem eu falei com o Roger e com o André, cara, o que a gente começou aqui entre nós, não é para retroceder e parar agora, entendeu? Não é para retroceder e parar. Ah, vamos começar a conversar só nós dois, que nem o Roger está de férias. Vamos conversar só nós dois, hoje você está aqui. Outro dia entrou a Carla, entrou e se fez presente também, Deus falou demais na boca dela, cara, entendeu? Na outro dia também tava o William aqui também, tá entendendo? Deus, cara, quer fazer em nós, se nós deixarmos ele fazer em nós. E é engraçado que o não e a não desistência, igual você falou aí do Roger, me remete à história de José, que era um cara que era totalmente sonhador. Também. A vida dele foi modificada por duas situações. O sonho e automaticamente a persistência, mas começou através de um sonho. Sim. E como que terminou? Através de um sonho. Então ele começou com um sonho que ele seria governador, ele iria mandar nos irmãos dele e terminou como? Na interpretação de um sonho. A realização, né? Que ele interpretou um sonho. Só que quantos nãos ele teve? Com certeza. Ele teve vários nãos no percurso. Teve o não da sua família, teve o não, talvez, de achar que o pai dele não foi buscar ele, não foi atrás dele. Até então, o pai pensava que ele estava morto, mas ele não estava, o pai não sabia que estava vivo. Se o pai dele soubesse que ele estava vivo, com certeza iria atrás. Depois, com a mulher de Potifar, que fez uma... Potifeia. Que fez uma mentira com ele e ele foi preso. Só que em Deus, em todo momento, foi fazendo assim com ele. Você agora vem pra cá. E aí o copeiro, que quando ele falou, o copeiro, cara, não esquece de mim. Mais 2 anos, mais um não. O cara foi esquecido por mais 2 anos. E Deus sempre direcionando ele, e onde José pisava, ele fazia tudo com perfeição. Que chegou, se você parar para fazer um comparativo com hoje, cara, ele parou onde? Na prisão. Mas qual foi a prisão que ele parou? Na prisão do capitão da guarda da cidade. E aí o que o cara fez? Toma aqui, velho, a chave. Pô, dá uma chave para um prisioneiro no Xuri ali. Primeira coisa que o cara vai fazer é meter o pé, velho. Verdade. Mas o capitão tinha tanta confiança no cara que tá aqui, eu dei a chave para ele, ele continuou fazendo com perfeição. Interpretou o sonho do copeiro. O copeiro poderia chegar, chegou lá, 6 meses, ficou brother do faraó. Falei assim, Gabriel, agora tem um cara lá, cara, que tá preso, aconteceu um cenário divergente com ele, mentiram, tô precisando de um ajudante aqui,
tem como você puxar ele para trabalhar comigo, não? Com certeza o faraó ia falar bem assim, não, pô, você está precisando? Traz ele lá. Mas não, o cara não lembrou, e mais 2 anos. E aí José poderia ter desistido, mas não. Ou poderia ter dito não, né? Ou poderia... O copeiro, aquele cara... o copeiro, aquele que eu falei para ele lembrar de mim, não lembrou? Fala pra ele que eu não vou. Ele podia ter dito não. Sim, mas Deus é tão perfeito que foi movimentando ele. E mesmo diante de tantos nãos, quando chamaram ele para interpretar o sonho, ele foi e interpretou. E aí todo aqui, onde começou com o sonho, terminou na interpretação de sonho. E depois lá em Gênesis 41, 42, é muito claro. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino. Pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou o Faraó. Porém, sem ti, ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Ou seja, o cara tinha tudo para desistir, não desistiu, prosseguiu e governou. Determinação, né? Exatamente. Perseverança. A história do José, a gente até leu ela aqui também, né? O que me chama a atenção diante disso aí, a gente quando olha para José foi quem? Governador do Egito, né? Todo mundo fala, José é o governador do Egito. Mas José, antes de ser o governador do Egito, ele sempre foi um governador, como você muito bem falou. Você pega o texto 37, onde começa a história dele, vai dizer que ele levava as má famas dos seus irmãos para com seu pai, então já era um governador da sua casa, um cara que tinha um zelo por guardar a sua casa. Quando ele está dentro da casa de Potifar, do eunuco de Faraó, ele já era governador da casa dele. Quando ele vai para a cadeia, ele vira governador da cadeia. Sim. Quando ele sai da cadeia, ele de fato agora está designado e ortogado como governador. Então, cara, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, ele vai exercer ele independente das circunstâncias naturais. Independente das circunstâncias naturais. Quando Deus tem um plano na vida de um homem, cara, de uma vida de uma mulher, vai acontecer, desde que ele se coloque à disposição de acontecer, que nem você muito bem falou. Cara, você pega uma história desse jovem, cara. José era um jovem rico, que Jacó não era pobre, não. E olha que doideira, no final teve fome. Jacó ficou miserável, tipo assim. Sim. E Jacó tinha muito dinheiro, e todo o dinheiro do mundo não poderia saciar a fome dele. Então você pega aí muitos menininhos riquinhos de hoje em dia, os mauricinhos, né? Mimados, que não conseguem escutar ou não, ou estão acostumados em ter tudo que quer. A primeira coisa que Deus quer com eles é quebrar eles no meio. Jovem rico. Vende tudo. A palavra deixa muito clara quando diz, ele se entristeceu e foi embora. Porque o que vale é quem nós somos dentro dele. Quem nós somos dentro de Deus. E acho que foi o André que falou, né, cara, um tempo atrás. Deus, ele simplesmente traz essa lei e traz essa situação toda para ensinar o povo a ser santo. E sendo santo, você se aproxima de Deus. Se aproxima dele. Ele trouxe tudo isso aqui, ó. Ele prepara um tabernáculo, que esse tabernáculo é a imagem do mesmo tabernáculo que Moisés vê no céu, que tem no céu. Então, Deus trouxe o tabernáculo que estava no céu para a terra, para o povo se aproximar dele. Deus trouxe o Filho que estava no céu à terra, para o povo se aproximar dele. Então, desculpas a gente não pode ter de se aproximar de Deus. E dar desculpa, o ser humano é muito bom nisso. Muito bom nisso, em dar desculpas. De, não deu para mim ir, não deu para me fazer. Não... É muito mais fácil, eu acho, que a gente ser sincero com nós mesmos, até mesmo com o nosso próximo, e falar, cara, eu não vou porque eu não quero, ou eu não estou disponível. Isso demonstra caráter. E tem mais chance de você ter admiração pela outra pessoa, às vezes você dizendo um não,
do que você falando um sim e não comparecendo e não fazendo. Isso aí. Acho que terminamos por hoje. Amém, né? Vou dar uma Hoje, hora. hoje foi bem, A gente pegou um assunto que é um capítulo mais direcionado, né? Mais específico, que a gente conseguiu abranger, colocar pontos. Foi top, velho. Topzera. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais este momento, Pai, por essa oportunidade, ó Deus, no que nós estamos aqui, para conhecer mais e mais, ó Deus, da sua palavra. Que cada dia, meu Deus, em nossos corações nós possamos, ó Deus, estar, ó Deus, dispostos, Senhor, a ouvir a tua voz, a sentir, ó Deus, a sua presença, e estarmos, ó Deus, disponíveis, ó Deus, para anunciar, ó Deus, a sua palavra, Pai. Mesmo, ó Deus, que porventura, ó Deus, alguns nãos que nós, ó Deus, obtivermos do Senhor, que nós não possamos levar, ó Deus, para o nosso eu, Pai, para a nossa natureza humana, mas sim, ó Pai, pensarmos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Então, meu Deus, nos direcione, ó Deus, em todas as coisas, continue conosco, ó Deus, nesses estudos, que o Senhor possa estar fazendo, ó Deus, frutificar, Senhor, tanto em nossas vidas, como naqueles, ó Deus, que estão ao nosso redor, e que o Senhor possa estar, Senhor, conosco em todos os momentos, Pai. Nos dê, Senhor, agora, Senhor, uma tarde, ó Deus, na sua presença. Nos direcione, Senhor, em tudo aquilo que nós formos fizer. E que nós possamos, ó Deus, ser, ó Deus, como José. Ser testemunho vivos do Senhor, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Se nós oramos, já te agradecemos por este período, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E eu, considerações finais?